Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Comportamento dos gases. Exercício. Gás 006. O oxigênio, O2, massa molecular 32 gramas por mol. Qual é a massa de uma molécula do oxigênio? Bem, o gás oxigênio, o O2, 1 mol de O2 tem a massa de 32 gramas. Bem, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Fazendo uma regra de 3 simples, a gente encontra a massa de uma molécula. Uma molécula é X, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, 32 gramas. X vai dar 32 sobre 602 vezes 10 a 23, que deu 5,32 vezes 10 a menos 23 gramas. Significa dizer que eu acabei de encontrar a massa de uma molécula de O2 em gramas. Se eu quiser passar para quilos, só dividir por 1000. Então, 5,32 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Qual a energia cinética média translacional de uma molécula de oxigênio a uma temperatura de 300 Kelvin? Energia cinética translacional média é a vibração das moléculas, é a agitação das moléculas, que tem a ver com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética translacional média. A temperatura é diretamente proporcional à energia cinética média. Energia cinética média translacional, 3 meios de kT. O T é a temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. O K é a constante de Boltzmann. O K é 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por molécula Kelvin. T é temperatura absoluta. Muito bem. Então, só substituindo 300 na forma. A única variável que eu tenho é a temperatura absoluta. Então, energia cinética média, 3 meios de kT, 3 meios de 1, vezes 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes 300. Energia cinética média, 6,21 vezes 10 a menos 21 joules. Muito bem. Qual é o valor médio das velocidades das moléculas? Bem, energia cinética média 3 meios de kT é a mesma energia cinética média de meio mv ao quadrado, mv médio. Massa de uma molécula, velocidade média da molécula. Então esse resultado aqui pode ser encontrado desta ou desta maneira. Como eu tinha temperatura, a energia cinética média foi encontrada usando esta fórmula. Agora eu quero achar a velocidade média. Bem, anteriormente eu já tinha calculado a massa de uma molécula em quilos, aqui a massa sempre em quilos. Então, utilizando os valores, energia cinética média, meio a massa em quilos, V média ao quadrado, encontramos que a velocidade média é 483,18 metros por segundo. Muito bem. Suponha que a molécula de oxigênio que se desloque com a velocidade encontrada esteja confinada em um recipiente cúbico de aresta 0,1 metro. Qual é a pressão do gás sobre as paredes do recipiente? Bem, vamos falar primeiro do cubo. O cubo está aqui, ó. O cubo tem todas as medidas iguais e elas chamam aresta. Se eu quiser achar a área de qualquer uma das faces do cubo, a área é a aresta ao quadrado. A área da face do cubo que nós estamos estudando é 0,1 ao quadrado. A área é 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Se eu quiser encontrar o volume do cubo, o volume é aresta ao cubo. Como o cubo que estamos estudando, a aresta é 0,1 metro, o volume é 0,1 ao cubo.
1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Bem, eu quero encontrar a pressão. O que seria a pressão? Pressão são as colisões das moléculas nas paredes do recipiente. Então, eu quero calcular a intensidade das colisões. Muito bem. Olha, nesta fórmula tem duas maneiras de calcular essa pressão. Pressão PV é nRT. O N é o número de mol. Se eu quero saber a pressão de uma molécula, eu tenho que achar o número de mols que corresponde a uma molécula. 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. X mol corresponde a uma molécula. Então, uma molécula é 1,66 vezes 10 a menos 24 mol. Aqui é o volume do cubo, que eu já tinha encontrado, número de moléculas, o R. O R é uma constante que vale 8,31 se a pressão estiver em Newton por metro quadrado e o volume em metros cúbicos. Se a pressão estiver em ATM e o volume em litros, o valor do R vai ser modificado, vai ser 0,082 e a temperatura é 300. Então a pressão deu 4,14 vezes 10 a menos 18 Newton por metro quadrado. Outra maneira de calcular a mesma pressão é usando essa fórmula. Pressão é 1/3 de N, número de moléculas, volume, massa de uma molécula, velocidade média da molécula ao quadrado. Bem, se nós observarmos mV médio ao quadrado, energia cinética média é meio mV médio ao quadrado. Passando 2 para o lado de cá, ficou mV médio ao quadrado. Esse termo aqui, então, corresponde a 2 vezes a energia cinética média, que já tinha calculado. Então, a pressão é igual a 1/3, número de molécula 1, volume 1 vezes 10 a menos 3, 2 vezes a energia cinética média. A pressão deu 4,14 vezes 10 a menos 18 Newton por metro quadrado, a mesma pressão que eu tinha encontrado com a outra fórmula. Ok? Esta aula foi um oferecimento Canil com Isabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. Muito obrigado pela visita.